Evangelho de Lucas. Oh, aleluia. Se o culto terminasse agora, eu já voltaria para a minha casa, agradecido a Deus, por tudo quanto Ele já falou conosco aqui nessa noite. Mas com certeza, pastores, Ele ainda tem uma porção da sua palavra para os nossos corações. Versículo 8, 9 e 10. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podem-se assentar. Quando nós observamos o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós podemos ver Jesus reunindo uma grande multidão. E Jesus assentava com essa multidão, e Jesus, com o objetivo, com o alvo de alcançar no coração desses pecadores o entendimento da sua palavra, ele muitas vezes começava com uma linda história, trazendo por parábolas, para que as pessoas entendessem, e o objetivo dele era que as pessoas entendessem realmente a missão que ele veio fazer na terra. Jesus, então, nesta parábola, ele consegue colocar 3 situações, quando ele fala da ovelha perdida, quando ele fala do filho pródigo, e quando ele fala da mulher que perdeu a dracma. A sua intenção e o seu alvo era mostrar à multidão que tanto na ovelha que estava perdida, que o pastor foi buscá-la, eram 100 ovelhas, mas uma se perdeu, mas o pastor foi buscá-la de volta. O filho perdido, ele encontrou o caminho do retorno da casa do lar. E esta mulher, que tinha 10 dracmas, ela perde uma dentro de casa. E Jesus mostra para esta multidão o interesse que ele tinha do resgate de todas essas situações. A restituição da ovelha, do filho e da dracma perdida. E nessa parábola específica da dracma, esta mulher, ela perde uma dentro da sua casa. Não foi fora, não foi na rua, na casa da vizinha, mas foi dentro de casa. E esta mulher, então, ela começa a buscar essa dracma, a procurar para encontrar.
Era valor que estava perdida. Era algo que, somando com as outras, ela poderia comprar aquilo que o seu coração almejava. Porém, faltando uma, já mudava o seu projeto. Mas ela tinha certeza que tinha perdido dentro da sua casa. Queridos, quantas das vezes nós temos perdido algo dentro de casa? Como aquela mulher era valoroso, aquela dracma valia algo de valor para ela. Muitas das vezes perdemos algo de valor dentro da nossa casa. E se nós não tomarmos uma posição de buscar aquilo e encontrar o que perdemos, há um prejuízo enorme dentro dos nossos lares. Quantas pessoas têm perdido o respeito dentro do lar? Quantas famílias já não se respeitam mais? O pai está falando, a mãe está falando. É a mesma coisa se um animalzinho estivesse falando. Eles não estão nem aí. Tem filhos que já não respeitam mais seus pais. Pais que já perderam o diálogo com os filhos, já não tem mais diálogo dentro de casa. Perderam dentro de casa. A dracma foi perdida dentro do lar. Atenta para isso. Veja que algumas coisas você pode ter perdido dentro da tua casa, e o Espírito Santo nessa noite, ele marcou para falar com você, para que você tome uma posição, para você buscar aquilo que você perdeu. Quem sabe você perdeu o carinho pela esposa, pelo esposo, pela família. A família já não te interessa mais. A família já está em segundo, em terceiro lugar. Tem outras coisas prioritárias para você. A família já não é mais prioritária. Você perdeu dentro de casa. E você precisa tomar uma posição. Perdeu o amor por completo. Perdeu a paciência com todos dentro de casa. Não tem paciência com ninguém dentro de casa. Chega tarde para não ouvir ninguém e sai cedo para não ouvir ninguém. Quantas vezes os teus querem conversar com você, mas existem coisas prioritárias, mais importante para você do que a tua família. E a tua família, querido, não tem nada neste universo que possa valer mais do que a tua família. Não tem valor que pague aquilo que Deus te deu. Os teus pais, eu estava vendo aquele vídeo que foi passado aqui. Quantas famílias perderam o amor pelos pais e não vê a hora de mandá-los para o asilo, porque não tem paciência de cuidar daquele que cuidou deles quando eram crianças. Tiveram paciência a vida toda. E quando muitos, na velhice, adoecem, começa a dar um pequeno trabalho. Há filhos que não têm mais paciência. Mais do que paciência, perdeu o amor por completo. Quantas vezes, ali naquele asilo, se você chegar e conversar com alguns pais, com alguns velhinhos que estão ali, e perguntar para ele quanto tempo que os seus filhos não vão visitar, eles perderam a conta. Eles já não lembram mais. Estão abandonados.
perderam dentro de casa. Perderam a compreensão, perderam a harmonia, perderam a paz dentro de casa. Valores morais que foram perdidos dentro de casa e que precisa ser resgatado, que precisa fazer alguma coisa. E quantos aqui dentro desta casa perderam valores espirituais que o teu Deus te deu com muito amor, talentos preciosos? Você já não tem mais o desejo, a vontade de buscá-lo como você buscava, de orar como você orava, de viver uma vida de santidade como você vivia. Culto doméstico é só no passado, já não existe mais. Dons preciosos que Deus te deu, profeta de Deus, que Deus te usava com profecias, que Deus te usava com dons de revelações, que Deus te usava com dons de cura, foram perdidos. E perdidos aonde, pastor? Dentro de casa. Quando eu falo em santidade, eu falo que nós precisamos cada dia mais buscar uma vida de comunhão com Deus. Porque esta casa é um lugar santo. Esta casa é um lugar onde Deus habita. É onde Deus fala conosco de uma forma muito especial. Às vezes, eu fico vendo algumas coisas, mas é poucas. Mas precisamos vigiar. Às vezes, eu entendo que as nossas irmãs, toda mulher, ela leva um tempinho a mais para se arrumar do que os homens. Isso é. Dentro da minha casa é assim, na tua casa, não tem. É algo das mulheres. É bonito isso. A mulher, não adianta você querer apressar que você vai ter problema. Então, tem que ter paciência. É o estilo dela, é o jeito dela que Deus fez assim, e nós temos que entender. E às vezes eu percebo, poucas, num contingente de pessoas que entram aqui dentro dessa casa, é muito poucas. Às vezes eu vejo algumas jovens ou algumas irmãs, que eu imagino que na hora do apuro, de repente na hora da pressa, já está demorando um pouco, o marido aperta, de repente elas pegam, vejo algumas irmãs que às vezes pegam o vestido da filha e vêm para a igreja. Outras pegam o vestido da mais velha, pegam o vestido da mais nova, vem para a igreja. Aí chega na igreja, senta, fica meio complicado o negócio. Aí joga um pano, joga uma toalha, joga não sei o que é, joga a Bíblia. É poucas, mas eu acredito que às vezes é a pressa de sair de casa e se confunde. São valores espirituais que precisamos estar atentos, porque não podemos perder a santidade aqui dentro dessa casa. Jamais podemos permitir que o espírito da sensualidade invada o coração de algumas pessoas e venha roubar de nós esse momento de adoração, esse momento de gratidão a Deus. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela, sentindo o desejo de encontrar aquela dracma, ela acende uma candeia,
E ela vai para dentro da sua casa, pega uma vassoura e começa a limpar a poeira e varre daqui, varre dali. E você sabe que quando você começa a mexer com poeira, você tem que entender que você vai mexer com as coisas. Você vai sair daquele estado de comunidade e você vai ter que mexer. A poeira vai levantar. E você só vai enxergar se a sua luz estiver acesa. Na escuridão não tem como você encontrar nada. Ainda mais naquela época que quem conhece Israel teve a oportunidade de ir lá, até hoje, a maioria das casas são muitas pedras, poucos vidros, poucas portas. Acredito que estão acostumados com tanta guerra que quanto mais fechado é melhor. Naquela época não era diferente. Pouca claridade dentro da casa. E ela então acende a candeia. E começa a procurar a dracma. Esta luz que muitos de nós precisamos acender tem hora para encontrar aquilo que perdemos dentro do lar. Esta palavra é a luz. É por isso que o salmista, ele disse, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. É ela que ilumina a minha mente, o meu coração, para eu entender a vontade de Deus. Quando nós usamos esta luz começa a abrir os nossos corações e a nossa mente, e nós começamos a encontrar dentro da nossa casa aquilo que foi perdido. Tudo que o Espírito Santo quer que eu e você faça é encontrar aquilo que perdemos. Ele zela pelo resgate. Ele zela pela restituição. Ah, quantos estão perdidos dentro da casa? Quantas ovelhas estão perdidas dentro da casa? Não adianta fazer festa, não adianta fazer congresso, não adianta fazer isso e aquilo. A Bíblia diz que tudo isso é bom, mas só há festa no céu quando eu vejo um pecador voltar para os braços de Deus. Quando há arrependimento, quando há volta, quando há resgate. E nessa noite, o Espírito Santo, ele fala comigo e com você. Faça uma reflexão e veja o que é que você perdeu dentro da tua casa, dentro do teu lar. E acenda a candeia nessa noite. Oh, aleluia! Pegue a vassoura nessa noite e comece a fazer uma limpeza dentro do lar. Você precisa resgatar a harmonia. Você precisa resgatar a paz, o amor, o respeito, o diálogo dentro do lar. E isso só vai ser resgatado se você acender a candeia e pedir a graça de Deus e dizer: Deus, eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua autoridade dentro do meu lar. Eu preciso da tua ajuda. Dons que foram perdidos. Nessa noite você precisa dizer: Espírito Santo, é muito valor que está perdido. Custou muito caro, não tem dinheiro neste mundo, não tem moeda neste mundo que pode comprar esses dons maravilhosos que tu dispensaste para a tua igreja. E eu descuidei, e eu perdi. Mas eu quero que nessa noite o teu Espírito Santo acenda a candeia na minha vida. Que eu quero buscar novamente.
esses dons maravilhosos. Eu quero buscar novamente o momento de oração que eu tinha e eu perdi isso. Eu achei que tinha outras coisas com maior prioridade na minha vida e eu deixei de te buscar. Eu deixei de ter um momento de comunhão contigo dentro do meu lar. Eu deixei de reunir a minha família para tirar alguns momentos para te adorar. E esses momentos que eu deixei, achando que ia ganhar de uma outra situação, tem me levado ao caos. Mas eu quero te pedir nessa noite, acenda a candeia. Acenda essa luz na minha vida, para que eu possa enxergar aquilo que eu perdi. Porque eu quero resgatar de volta. Oh, aleluia. Quantos estão sentindo o que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite? Quantos estão entendendo? Eu quero que você comece a falar com Deus. Eu quero que você comece a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, esta noite, acenda esta luz na minha vida, porque eu quero chegar dentro do meu lar e encontrar a dracma perdida. Aqui dentro dessa casa eu quero novamente restituir, ó Deus, aquilo que tu me deste e foi perdido. Eu quero buscar aquela graça que quando eu cantava, quando eu te adorava, corações eram impactados através dos louvores. Eu quero resgatar novamente aquela unção que eu tinha quando eu falava da tua palavra, do teu amor, que hoje já não tenho mais. Esta luz precisa ser acesa. Eu encontrar novamente esses valores que jamais a terra pode fornecer. São valores eternos, valores celestiais. Ó Espírito Santo, que nessa noite você possa sair daqui dizendo: eu volto para a minha casa e vou acender a candeia. Aquilo que eu perdi dentro da minha casa, hoje eu começo a procurar. Hoje eu chego em casa e tomo uma atitude. Uma atitude de restabelecer novamente o diálogo, o respeito, o amor, o carinho, tudo que eu perdi dentro do lar, tomo uma atitude hoje e vou encontrar novamente. E aqui dentro desta casa não é diferente. Tudo aquilo que Deus tem te dado e algo que você perdeu, peça a Deus nessa noite: Senhor, é a minha noite. Eu quero encontrar, porque é dádivas preciosas. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé.